Os ministros do TSE Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, e Cássio Nunes Marques caíram durante uma sessão plenária na quinta-feira ao discutir um processo que envolve a investigação da morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel. O político foi assassinado em 2002 por uma gangue criminosa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tudo ex-prefeito. A discussão entre os ministros veio depois que Nunes Marques disse acreditar que na época da declaração do senador, ainda havia uma investigação sobre o assunto. Em resposta, disse Moraes: não, já havia sido fechado alguns anos atrás. Eu mesmo na época era um secretário de Justiça. Mais uma vez, Nunes Marques afirmou que ainda há uma investigação em Minas Gerais e São Paulo. Desculpe, o ministro Cássio. Isso já está fechado em São Paulo, porque não há ninguém com um fórum privilegiado sobre o assassinato em Santo André. Não é relatado que qualquer deputado ou senador participou, respondeu Moraes. No final do impasse, Nunes Marques disse que não se referiu ao próprio assassinato, mas que falou sobre aspectos que, segundo o ministro, diziam respeito à relação de um partido com crime organizado. Não me refiro ao próprio assassinato, mas a aspectos que dizem respeito ao relacionamento do partido com o crime organizado. E que mesmo na época estava sendo processado, e lembro porque eu herdei esse processo ainda do relator do ministro Celso de Mello. Mas não se trata de assassinato. Não é isso que quero dizer, disse ele. Entenda a multa. O TSE Fine refere-se a uma entrevista dada por Gabrieli ao programa Yang Pan News. O senador disse que Lula pagou para não ser nomeado como mentor off-marder de Celso Daniel. A declaração foi publicada no Yang Pan Channel em YouTube e republicado em outras redes sociais de Flávio Bolsonaro e Zambelli. O relator do caso, o ministro Carlos Orbaz, julgou a representação feita pela Coalizão Brasileira de Esperança como procedendo parcialmente, removendo Flávio Bolsonaro da condenação. O magistrado também estabeleceu uma multa de R$5.000 para os congressistas envolvidos. Marques sempre que acompanharam a condenação de Zambelli, porque ele considerou que Gabrieli narrava apenas uma experiência vida. Orbaz teve seu voto conquistado pela ministra Maria Cláudia Buchaneri, que votou na origem completa da ação e aumentou o valor da multa para US R$10.000. O ministro menciona em sua decisão de uma decisão dela, na qual ela determina que o conteúdo seja removido das plataformas. Ela menciona que a publicação foi feita na véspera da primeira rodada das eleições e o conteúdo foi uma desinformação. Acompanhou o voto de Buchaneri os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves.